Neste vídeo vamos explicar como consultar as temperaturas dentro do pavilhão, como consultar as temperaturas programadas e como fazer alterações aos valores desejados. Então vamos entrar aqui no menu que corresponde às temperaturas, através desta tecla de acesso, e neste menu podemos consultar diversas informações. Começamos pelo valor de temperatura que se encontra ao canto superior esquerdo. Este valor corresponde à temperatura média atual dentro do pavilhão, ou seja, a temperatura média entre os dois sensores de temperatura instalados no interior do pavilhão, que é atualmente 29.7. O valor mais ao centro, o valor de 29.9, corresponde à temperatura sentida pelos pintos. E o valor de 27.7 corresponde à temperatura ventilada dentro do pavilhão. Neste gráfico temos vários valores. O primeiro valor, que se encontra por baixo de uma chama, é o valor desejado para o aquecimento. Atualmente o valor desejado é de 28.8 graus. 28.0, digo, que é o mesmo valor que nos aparece aqui ao lado desta chama, também 28.0. Quer dizer que, enquanto a temperatura dentro do pavilhão for igual ou superior a 28.0, o aquecimento em ambas as zonas, zona do ninho e zona do fundo, está desligado. Quando a temperatura baixar dos 28 graus, numa ou nas duas zonas, ligam os aquecimentos. O aquecimento 1, que é neste menu simbolizado por esta circunferência, e o aquecimento 2, que é simbolizado pela circunferência da direita. Então, o aquecimento 1 da zona do ninho, o aquecimento 2 da zona do fundo. Quando os aquecimentos estão desligados, as circunferências estão a vazio. Quando um dos aquecimentos ou os dois estão ligados, a circunferência ou correspondente está a cheio. Neste momento, como temos 29 graus dentro do pavilhão e pedimos 28, ambos os aquecimentos da zona do ninho e da zona do fundo estão desligados. Voltando ao gráfico, temos aqui este ícone que representa um pavilhão e por cima deste pavilhão temos um valor. Este é o valor desejado para o pavilhão. 28 graus é a temperatura que nós pedimos para o pavilhão. Então, continuando no gráfico, temos aqui um valor de 29.0. Este 29.0 é a temperatura desejada para o início de ventilação. É a temperatura início de ventilação. Quer dizer que, enquanto a temperatura dentro do pavilhão for igual ou inferior a 29 graus, a ventilação, que aqui é representada por esta linha, a ventilação trabalha numa fase mínima, numa percentagem mínima. À medida que a temperatura dentro do pavilhão ultrapassa os 29 graus, a ventilação vai subindo progressivamente até ao máximo da fase de mínimo. Neste caso, o cursor da ventilação situa-se neste ponto, que será na casa dos 35-40%. Isto porque o valor desejado é 29 graus e a temperatura dentro do pavilhão é 29.9. Então, como temos uma amplitude de banda de 4 graus, o diferencial entre a ventilação mínima e a ventilação máxima da fase mínima, a ventilação encontra-se neste ponto. De seguida temos o valor de 33 graus. 33 graus é quando a ventilação chega ao máximo, porque 29 e 4 de amplitude dá 33. Temos aqui 2 graus de amplitude de banda entre a ventilação máxima e a fase de túnel. Então, quando a temperatura dentro do pavilhão chegar a 33 graus, a ventilação está no máximo da fase de mínimo. À medida que a temperatura for subindo, e quando chegar aos 35 graus, com estas regulações, entra a ventilação na fase de túnel, que vai avançando pelas várias etapas de túnel, enquanto a temperatura for subindo até aos 38 graus. Vamos agora entrar aqui no menu correspondente a valores desejados de ventilação e temperaturas, através desta tecla de acesso.
E vemos que o valor objetivo de temperatura ambiente, 28 graus, que é o mesmo valor que está selecionado aqui no valor desejado do pavilhão. Então, voltamos. 28 graus é o nosso valor desejado. O offset de início de ventilação é de 1 grau. Quer dizer que a temperatura de início de ventilação começa 1 grau depois do valor desejado, que vai começar aos 29. Este offset é vantajoso trabalhar entre 1 grau ou meio grau para evitar que haja desperdícios de calor, porque se voltamos atrás, o nosso aquecimento aquece até aos 28, se mandássemos a ventilação começar a ventilar a partir do mínimo logo aos 28, começava a retirar calor para o exterior. Então é vantajoso nesta opção termos um diferencial de meio grau ou 1 grau para criar uma zona de conforto sem desperdiçar temperatura para o exterior. Sendo assim, com o offset do início de ventilação de 1 grau, temos o início de ventilação a 29 graus. A amplitude de banda prevista de 4 graus. Como não existe qualquer influência, vamos avançar para baixo, através da seta para baixo. Como dizia, não existe qualquer influência e temos uma amplitude de banda calculada de 4 graus, a nossa ventilação máxima da fase mínima será aos 33 graus. Temos um offset de 2 graus para a posição de túnel, então aqui verificamos que a temperatura para a primeira posição de túnel será aos 35 graus, ou seja, os valores que aqui consultamos de uma forma mais prática, por assim dizer, porque temos o texto que nos ajuda, ou melhor, temos a descrição que nos ajuda a identificar os diferentes valores. Estes valores são exatamente os mesmos que visualizamos aqui neste gráfico. Unicamente podemos vê-los de uma forma diferente. Se precisarmos ou quisermos alterar um destes valores, basta carregar na tecla Edit. Automaticamente selecionamos, por exemplo, o valor desejado, podemos movê-lo para a amplitude de banda da ventilação mínima ou podemos movê-lo para a amplitude de banda da fase de túnel. Enfim, vamos supor que queremos mudar o valor desejado para 28.5, então podemos, com este teclado, selecionar automaticamente 28.5, damos Enter, e quando fazemos isto, todos os valores afetados a este valor desejado do pavilhão irão mudar, que é o caso do valor de início de ventilação, o valor final para a ventilação mínima da fase mínimo, assim como também a entrada de túnel. Enfim, todos os valores mudam. Se consultarmos este menu, verificamos que ao fazermos as alterações num lado, elas irão-se automaticamente aparecer feitas no outro, porque ambos os menus estão interligados, serão a mesma coisa. Por exemplo, se quisermos neste menu fazer uma alteração, sei lá, alterar o offset de início de ventilação para 0.5, basta selecionarmos o valor objetivo de temperatura ambiente, ou seja, o valor desejado, fazemos mover o cursor para baixo, novamente para o início de temperatura de ventilação, e podemos, por exemplo, com a tecla menos, reduzir o valor para 29, damos Enter, e automaticamente o nosso offset de início de ventilação é de 0.5. Se clicarmos no cursor para fazer deslocar esta barra, sempre que existe esta barra lateral, quer dizer que podemos fazer deslocá-la através das setas para cima e para baixo, para consultar o resto dos dados disponíveis. Então vemos que todos os valores foram novamente alterados em função desta pequena modificação. Voltamos ao menu principal e os valores mantêm-se tal e qual como os alteramos. Vamos entrar novamente dentro do menu das temperaturas e valores desejados para falar sobre o separador de mínimas e máximas. No separador de mínimas e máximas podemos consultar as temperaturas mínimas e máximas médias durante as últimas 24 horas para cada um dos últimos 7 dias de curva. Não os últimos 7 dias da semana, mas sim os últimos 7 dias de curva. Atualmente todos os dias estão a 0, porque, conforme me referi anteriormente, não estamos a trabalhar em curva, ou seja, o nosso dia é o dia número 0. Como o nosso dia é o dia número 0, os valores que temos aqui são referentes sempre ao dia 0, mas referentes
a 7 dias anteriores, temperaturas mínimas e a hora, máxima e a hora. No menu Sensores, vamos selecionar o menu Sensores. Aqui podemos consultar a temperatura atual medida no sensor 1 e no sensor 2. Quer dizer que neste momento o sensor 1 mede 29,6 graus e o sensor 2 mede 29,7 graus. Aqui unicamente podemos fazer uma consulta da leitura atual. Quero também referir que todos os separadores estão identificados ao canto superior direito com a designação. Neste caso, estamos a ver um separador que corresponde a um menu de valores de ventilação. Vamos voltar ao menu das temperaturas. E vamos agora explicar as temperaturas referentes ao aquecimento. Então, conforme já referi, 28,5 é o valor desejado do aquecimento, por ser o valor desejado do pavilhão. Atualmente, o aquecimento da zona 1, ninho, e da zona 2, fundo, estão desligados porque as circunferências estão vazias. Vamos entrar aqui no separador correspondente ao aquecimento e vemos que no aquecimento da zona do ninho, ele está conectado ou ligado ao controle do pavilhão. Voltamos a referir que o valor regulado de temperatura ambiente é de 28,5, ou seja, o valor desejado do pavilhão. Não existe qualquer offset, então o valor objetivo é de 28,5, que é o mesmo que o valor regulado. Vamos fazer deslocar o cursor para baixo e vemos que o estado é off, ou seja, está desligado porque a circunferência está a vazio e que desde que o computador foi posto em funcionamento já esteve a trabalhar 241 horas. Este tempo reinicia-se sempre que fazemos um reset administrativo ou sempre que entramos com um novo bando. O separador influências deixamos para um próximo vídeo onde iremos falar só de influências. O separador mínimas e máximas é para podermos consultar as temperaturas mínimas por zona de aquecimento e o tempo de trabalho em que esteve o aquecimento a funcionar por cada um dos últimos 7 dias de curva. Então, para referir que se quisermos mudar para a zona do fundo, conforme indica, temos que carregar na seta no botão com 2 setas e automaticamente mudamos para a zona do fundo e passamos a consultar os dados referentes à zona do fundo. Em cada uma das zonas, a temperatura que é mostrada aqui é a temperatura atual de cada uma das sondas que está a controlar cada uma das zonas. Zona do fundo e zona do ninho. Vamos agora ao separador da parte do arrefecimento, que é este aqui identificado com o símbolo ou com o ícone do gelo. É o mesmo que está aqui nesta parte de baixo, ou seja, quer dizer que o arrefecimento liga quando a temperatura neste momento dentro do pavilhão ultrapassar os 36,5 graus. Atualmente está desligado porque a circunferência está a vazio. Vamos entrar aqui no menu através da tecla de acesso para vermos que o arrefecimento, conforme diz aqui, só temos um, está conectado ao controle pavilhão, ou seja, está ligado ao controle pavilhão, ao valor objetivo de temperatura ambiente que é 28,5 e aqui existe um offset de 8 graus, quer dizer que nesta situação o arrefecimento liga quando a temperatura ambiente subir 8 graus acima do valor desejado, quer dizer que vai ligar aos 36,5. Podemos correr com o cursor para baixo para ver que o estado de refrigeração ou arrefecimento é off e que o tempo total que esteve a trabalhar foi de 5 minutos. Aqui neste separador podemos também consultar as mínimas e as máximas e o tempo de trabalho do arrefecimento. Vamos voltar ao menu principal para ver que sempre que alteramos qualquer um destes valores, vamos, por exemplo, carregar aqui no botão Edit e alterar, por exemplo, a amplitude de banda para a ventilação da fase mínimo. Por exemplo, se colocarmos aqui 3 graus, automaticamente todos os valores vão mudar, porque ao mudarmos o valor desejado, ao mudarmos a amplitude, todos os valores que estão dependentes desta amplitude vão mudar, ou seja, como o valor desejado para o início de ventilação é de 29 graus
automaticamente temos uma amplitude 3, a ventilação chegará ao máximo da fase mínima aos 32, vai esperar 2 graus até entrar em túnel e entra na ventilação de túnel aos 34 e chega ao fim da ventilação de túnel aos 37 graus. Quer dizer que quando alteramos um destes valores em termos de amplitude, mexemos unicamente com os valores de ventilação da fase mínima e da fase túnel. Quando alteramos um valor desejado do pavilhão, mexemos com os valores da ventilação e mexemos com os valores pedidos para o aquecimento e para o arrefecimento. Para mais algum esclarecimento adicional a estas explicações, agradecemos que consultem o manual do utilizador que acompanha o equipamento ou então que nos contactem na Inox Norma.